Estamos ao vivo para um Brasil de audiência, após jogo de vitória, após jogo de goleada. 3-0 é não, 3-0 não é goleada ainda não, né? 3-0 é o limiar ali da goleada. O fato é que ganhamos com autoridade. Acho que a gente fez um jogo hoje, Túlio, que é o jogo que a gente estava esperando ver nessa Copa Sul-Americana, entendeu? Não é um jogo de uma grande apresentação do Vasco, requintes de qualidade, nada disso. Mas um time, cara, que com todas as suas limitações consegue se impor aos adversários que são mais fracos, né? E acho que foi o caso hoje. O Vasco acho que teve bem o controle da partida. Começou o jogo ali com 75% de posse de bola. O Olímpia praticamente não incomodou o Vasco no primeiro tempo. Demorou um pouco para sair o primeiro gol? Demorou, mas assim que saiu também, a porteira abriu, faz o gol ali aos 40 do primeiro tempo, mais ou menos. Volta para o segundo tempo, logo mete mais um, mete mais dois, 3-0. E aí é que o Olímpia começa ali a se engraçar, né? Logo na sequência do terceiro gol, o Olímpia mexe. Não sei se isso ajudou, botou os titulares. Porque outra curiosidade que tem esse jogo é o seguinte, né, Túlio? A gente esperava ali nessa fase de grupos bem pouca qualidade técnica dos nossos adversários, né? E o que a gente mais temia era o Olímpia, né? E acabou que mal ou bem, né, o Barracas e o Audax fizeram um jogo mais duro do que o Olímpia. E aí acho que isso demonstra... Por quê? Porque eu também tenho que falar, o Olímpia veio com um time misto, time quase todo aí bem mexido, porque tá lá disputando a reta final do Campeonato Paraguaio. E aí você vê, cara, que falta de qualidade tinha em todos os times. Mas eu acho que quando você pega um time que é ruim, mas é o time titular, é o time que tá jogando, mal bem tá entrosado, tá com ritmo de jogo, tá encarando aquele jogo como um jogo importante também. Acho que isso muda um pouco, né? Hoje o Olímpia era meio que um espelho da gente, né? É um time reserva, um time que não está acostumado a jogar, um time junto, então não tem entrosamento. Às vezes o cara está muito tempo sem jogar, não tem um ritmo de jogo também, entendeu? A cabeça do clube está pensando lá no Campeonato Paraguaio. Os caras chegaram meio avoado e a gente conseguiu, com bastante tranquilidade, construir essa vitória. Repito, é o que a gente esperava para todos os jogos dessa Sul-Americana. Tomara que seja daqui para frente, né? A gente conseguiu aí assumir a liderança do grupo. Agora temos 2 jogos fora, é verdade. Mas, a gente pode aí com um pouquinho de esforço, um pouquinho aí de qualidade, né? Um pouco mais de foco também, né? Foco da às vezes o time perde o foco durante a partida, né? Os lances do Olímpia, às vezes, vieram muito da ausência de foco do Vasco ali, de estar prestando atenção, né? Uns erros bobos, umas bolas atrasadas, assim, não só no primeiro tempo, mas no segundo também. A Graziona, a voz da Danilo, eu tomei um susto com o Danilo quando ele entrou, galera. De repente, assim, é porque... Eu estou presente. Não posso, né? Não pode entrar com imagem, né? Eu não posso entrar com imagem, mas a gente vai ter a coletiva inteira do Alexandre Mendes aqui por áudio. Provavelmente o técnico do Olímpia vai falar primeiro, né? Temos a imprensa paraguaia aqui, então, assim, vai ser interessante. Mas, Chiru, validando o que você disse, eu acho que fala muito da qualidade técnica, né? Um Olímpia que vem muito mexido. O técnico Pablo Sanches botou um time alternativo justamente pensando no Campeonato Paraguaio, em que o Olímpia pode ser campeão paraguaio nesse final de semana. E o Vasco, no primeiro tempo, foi o que mais me preocupou. Esse sonífero, que parece que o Vasco não consegue acelerar jogos, não consegue fazer com que jogos se tornem um pouco mais fáceis do que são, como se tornou. O Vasco faz o gol no primeiro tempo, meu amigo, e no segundo tempo, eu acho que o Vasco acelera 10, 15 minutos e chega aos 2 gols, podendo até fazer mais. Eu acho que teve um pouco também o fato de que, né, saiu... Tem aquela coisa do primeiro gol, quando sai, né? Por um lado, o Olímpia foi para cima, abriu o contra-ataque, os 2 gols acabam saindo no contra-ataque, né?
talvez um pouco de sorte, mas é isso, cara. Acho que tem que... Também insisto, eu acho que no final, o Olímpia, esse Olímpia reserva, acabou sendo aí mais frágil até do que o Barracas e do que o Audax, que conseguiam mal bem, também nas suas limitações, talvez deram mais sustos, né? E eu concordo também, assim, cara, defensivamente, até diante de um adversário tão frágil, pô, incomodou ali a postura da defesa, sabe? O Saldívia e o Lucas Freitas, cara, errando uns passes. As chances que eles tiveram no primeiro tempo, principalmente, foram erros nossos, né? A gente, mais uma vez, entregando ali chances para o adversário. E é aquilo. Quando é uma equipe mais qualificada, quando o adversário é um pouco mais qualificado, a gente não passa impune esses moles que a gente dá, né? E aí depois, cara, depois que a gente faz o terceiro gol, então, a coisa vira completamente. Ainda fiquei torcendo no comecinho para sair um quarto gol ali, a gente construiu uma goleada e ficou muito mais próximo, foi de um 3-1 ali, né? Eles chegaram próximo da área e tudo, de novo, cara, mole nossa, a gente batendo cabeça. Curioso, entrou ali dois, no começo, né, entram dois ali titulares, né? O PH e o Barros, mas mesmo assim não deu muito certo, o time não funcionou muito bem. Mas enfim, já estava 3-0 também, o jogo estava também encaminhado. Aí era só administrar ali. E agora pensar. Eu confesso que eu estava também, a expectativa, acho que ela ajuda muito ali a pontuar, né? Eu estava com medo de ser mais um jogo terrível do Vasco, a gente naquela coisa de não conseguir fazer gol. E quando começou a ver o jogo, me pareceu um pouco mais fácil do que eu imaginava inicialmente. E o mais importante é a gente conseguir essa vitória, conseguir o saldo, tá na liderança. Então, assim, agora, cara, é administrar. A gente, próximo jogo Tio, o técnico Pablo Rocha vai já estar aqui, Pablo Sanches, para falar pelo Olímpia, tá? Só vou ficar mutinho agora. Tá bom, beleza. Depois você volta aí para contar o que ele falou. Mas é isso, a gente vai agora ali para o próximo jogo, acho que já é contra o Olímpia no Paraguai, né? É espelhado agora o retorno do. É espelhado, né? É no Olímpia agora? Não, agora é Audax. É Audax? Audax, aí Olímpia e Barracas. Boa. No caso, por exemplo, se o Vasco agora que assumimos a primeira posição mais por causa desse saldo de gol, que inclusive esse resultado foi bom mais por isso, né, também, porque querendo ou não, a gente coloca ali 2 de saldo de gol a mais do próximo adversário. Então, se sair um empate lá, por exemplo, em Audax, né, entre Audax e Vasco, a gente não sai da liderança, né, porque vai enfrentar o time lá e eles também não vão fazer saldo. Então, a importância também dessa questão aí, porque, o primeiro vai direto, né? Para ir ainda para playoff, essas Cara, eu acho que tem que avisar. A gente tem que tentar, para mim, o ideal seria tentar um empate lá, não chega a ser de todo mal, segura um pouco o Audax, mas assim, mas a gente, assim, pelo elenco, pelo que a gente viu do elenco do Audax, cara, é pra gente conseguir ganhar lá também no Chile, entendeu? De repente negociar um empate contra o Olímpia no Paraguai, eles já devem estar. E não dá para tirar de contexto, né, Tiro? Desculpa, não dá para tirar de contexto também o que aconteceu em São Januário. Mas o Vasco jogou mal, mas enfim, se a gente pudesse ter uma vitória ruim de 1-0, nesse momento a gente já estava praticamente encaminhado, né? Porque o próprio Audax não estaria com esses 4 pontos aí nesse momento, né? Próxima rodada é Audax e Vasco, né? A gente pode talvez devolver, né, o resultado, seria o ideal, mas existe a possibilidade do empate ainda. Mas o que eu quero alertar, esse jogo aqui contra o Olímpia, por exemplo, vai ser um jogo talvez mais difícil, que aí não sabe se eles vão usar os titulares ou não, né, para saber, jogando em casa, não deve ser o Thiago. E a gente sempre lembra, né, cara, o Olímpia é um time tradicional, né? É um time tradicional, grande na América do Sul. Já deve vir com os titulares nesse jogo aí. Exatamente. Então, por isso que a próxima rodada aqui contra o Audax já é na próxima quarta, inclusive, né? No próximo meio de semana já tem de novo o Sul-Americano, vai ter que viajar. Só que eu alerto para isso aqui, tipo. Última rodada, Olímpia e Audax, ou seja, alguém daí vai ficar sem pontuar, a gente espera até que os dois, né, saiam um empate aí, provavelmente seria o ideal, já que está ao lado do Vasco com 4 pontos, mas o Vasco enfrenta justamente o Barracas dentro de São Januário, né, cara? Eu acho assim que
esses 3 pontos aí contra o Barracas, por exemplo, é algo que a gente já tem que ter como obrigação. Afinal, o próprio Barracas já não deve estar jogando nada, né, em relação a esse campeonato. Chegou nosso João Almirante. E aí, João, o que você achou do jogo? Sobre o jogo de hoje, cara, acho que cumprimos, né, nossa obrigação aí, conseguimos a vitória que nos dá a liderança, até com um saldo um pouquinho maior, né, um 3-0. Acho que podia, até ali em dado momento, eu pensei que dava para meter um 4, né, dava para ter ampliado ali. Acho que o Spinelli perdeu uma boa chance ali, que ele podia ter trabalhado melhor uma bola ali no ataque, mas enfim, acho que o Vasco cumpriu sua parte. Os jogadores acho que mostraram também um pouquinho mais de disposição ali em relação ao jogo com o Audax, por exemplo, que o começo foi bem burocrático. Acho que hoje o time funcionou melhor desde o início ali, teve algumas chances logo no princípio do jogo, algumas boas finalizações, né? O nosso Rojas, que tem a capacidade de... a grande arma dele é o chute violento, perigoso, né? Bate o homem... João, se ele fosse um super-herói, ele era o homem quase. Pois é, ele manda o sapato, é uma bola sempre perigosa, mas entrar que é bom não acontece, né? Mas, enfim, acho que fez um bom jogo o Rojas ali na articulação do time, e a gente consegue fazer um gol, bonito gol, né? Com uma boa participação tanto do Rojas, mas também muito boa do Adson. O Adson tinha dado um bom passe para o Rojas ali, ainda no primeiro tempo, que é uma finalização perigosa. É uma bola ali bem achada do Adson. E essa ele escora muito bem para o Puma chegar batendo de canhota e batendo a minha aposta também, porque eu falei aqui no pré-jogo, eu fiz 2 apostas. Uma era uma duplinha, chute do Rojas e do Puma, essa bateu, e a outra era uma quádrupla, para pegar 1.400 e pouco, que faltou o chute do Hugo Moura. Rolou o Puma, o Rojas, o Spinelli, mas o Hugo Moura não mandou. Ia ser a braba. Estava esperando a cabeçada maluca do Hugo Moura lá, alguma coisa, mas não aconteceu, né? Mas, enfim, e aí a gente faz... Acho que o Olímpia levou algum perigo ao nosso gol ali no final, em que a gente se embola em 2 saídas de bola. Uma é o Saldívia se embolando, e aí depois, logo em seguida, o Lucas Freitas se embola também, e aí eles têm uma finalização lá, mas nada que assustasse tanto. E ataque... Calma aí. Tá baixando aqui, minha internet deve estar uma bosta. Mas a gente faz ali o gol no contra-ataque, né? Acho que é o Ramon Rick. Vamos falar do garoto que fez uma boa partida, na minha visão, né? Acho que todo mundo gostou do jogo do garoto, não sentiu ali o ritmo profissional ainda que o time do personalidade, pedindo bola, vários momentos pedindo bola, João. Jogou sem medo, né? Mas, enfim, acho que o Vasco, ali no primeiro tempo, não fez um grande jogo, mas era melhor que o Olímpia, conseguiu fazer o seu gol. E no segundo tempo, a partir do segundo gol, fez logo um terceiro ali. O segundo, uma ótima participação do Adson também, né? Acreditando ali naquele rebote para dar assistência de carrinho. E depois uma outra jogada ali pelo lado direito, o Rojas servindo o Adson. O Adson faz o terceiro e, enfim, o jogo ficou controlado, tranquilo. Depois o Olímpia colocou lá uns bonecos lá do time principal, Leguizamon, Alcaraz, Alfaro, foi colocando algum dos seus titulares, até deu uma melhoradinha ali na sua posse de bola, mas muito condicionado a um Vasco que já tinha resolvido o jogo, né, que já tinha sentado na vantagem ali. O Vasco fez as trocas, né? Primeiro trocou os 2 laterais, depois também trocou o Barros, botou no Ramon Rick e colocou o Brenner e o Marino. Colocou o Brenner de novo por trás ali do atacante, né? Manteve o Spinelli, tirou o Rojas, e o Marino na ponta direita, que, cara, é impressionante esse jogador, né? Como ele não consegue acertar nada, mané, dentro de campo. Loucura, né? Foi acertar até, sofreu uma falta perigosa ali no final, no bico da área, mas é um jogador que, cara, tem sido cada vez mais difícil acreditar. Mas, no fim das contas, como diz o Alexandre Mendes, o que importa no futebol quase sempre é a vitória. A gente conseguiu, volta a ter força aí dentro do grupo, né? Na liderança do nosso grupo.
E dependendo das nossas forças para conseguir a primeira colocação do grupo, né? E é importante no critério de desempate também, do confronto direto, botar um 3-0 no Olímpia, que é, talvez não, mas certamente a principal força do grupo junto com a gente, né? Se houver um empate aí, a gente nesse confronto direto já criou um saldo interessante. Faça como Felipe Veloso, membro por 4 meses, falando aqui. Não quero alimentar falsas esperanças, mas com o desempenho que gerou os gols do resultado de hoje e a Arrasca-Pênalti machucado, como será esse domingo? Os caras têm uns desfalques ali, né? Não tem o Arrasca-Pênalti, não tem o Paquetá. Não tem o Carrascal também. Não tem o Carrascal. Mas, porra, e amanhã... Mas aí tem um detalhe. O Vasco não tem o Arrascaeta, não tem o Carrascal e não tem também o Paquetá, velho. Paquetá, então, pois é. Vai estar equilibrado aí. Não tem, ainda vamos estar nessa frente também. Vai ter uma avaliação do Bruno Henrique, né? Esse era bom de ficar fora também. Porque, esse era ótimo de ficar fora. Né? Mas eu vou te falar, a ausência do Cuiabano e a titularidade de Lucas Piton para mais um clássico dos milhões. Mas eu vou te falar que ainda, né? Mas a lesão muscular, digo, eu acho muito complicado. Mas olha só, tem um detalhe. Não tem esses 3 jogadores, pode não ter o Bruno Henrique, e eles vão, ainda assim, levar um time forte a campo. É verdade. Mas eles vão ter menos opções para mudar. Aquela coisa do... Vão ter ainda, mas menos, né? Menos qualidade também nas opções. Normalmente eles botavam um Arrascaeta, por exemplo, no segundo tempo. Eles tinham esse privilégio, às vezes, né? Vou deixar o Arrascaeta descansando para não jogar o jogo inteiro. E aí tirava ele lá. Ou então deixava ele no campo e ele conseguia fazer um gol e saía só aos 70. Pois é. Acho que não deixa de ser, né? Cara, isso é uma coisa que tomara que traga, né? A gente, durante a transmissão, o pessoal estava falando, né? Não tem como acabar desse jogo a gente não começar a pensar no Flamengo. E acho que falta, né? Na transmissão, vocês estavam falando aí de como às vezes falta vontade para começo de conversa e tudo mais. E, cara, eu acho que torcer para esse resultado de hoje, essa goleada, esses desfalques, fazer o clube e a torcida se mobilizar um pouco por esse jogo de domingo, né? Porque muitas vezes acho que essa coisa do clube derrotado vem já da própria torcida, meio que assumindo que, porra, não dá e tal. Aquele espírito que a gente saiu depois do jogo contra o Corinthians, sabe? Foi um espírito de, porra, cara, não vou nem ver esse jogo. Acho que isso acaba meio que refletindo no elenco também. Não rola uma mobilização, entendeu? Porque meio que a galera já assume que não, esse jogo já tá perdido, é muito difícil. Então, acho que o campo também tem que ajudar a passar essa esperança ou confiança ao torcedor. E o campo, nos últimos anos, tem sido muito complicado para o torcedor vascaíno ao encarar o Flamengo, né? E as prévias desses jogos. Eu acho que o João tá certo, assim. Ganhar de 3-0, ter feito o que a gente fez nesses 20 minutos do segundo tempo, poderia ter saído mais gols do Vasco. Eu acho que é o ideal para um jogo com um adversário frágil, um Olímpia que não era o titular, com a cabeça no Campeonato Paraguai. O Vasco fez o serviço, o dever de casa, que ele deveria ter feito contra o Audax. Agora, o jogo com o Flamengo não é, infelizmente, no parâmetro técnico do jogo de hoje, não é o jogo do Flamengo. Acho que é muito mais próximo do jogo do Palmeiras, que a gente fez aqui, o jogo do Corinthians, que a gente fez em Itaquera. Então, vai ser um jogo muito mais pegado, disputado, e os jogadores têm que ter essa disposição, essa vontade de guerrear no bom sentido, né? De estar ali batalhando por cada bola, porque vencer dos caras não vai ser fácil, e mesmo com os desfalques, eles têm um time, um elenco muito mais talentoso e capacitado que o nosso. Cabe o Vasco demonstrar na disposição, na tática, na vontade, e também, como o Túlio falou bem, não adianta a gente ter chances, fazer os gols, mas também entregar lá atrás com erros individuais infantis, né? Boa. Então, fala, meu amigo. E olha só, tem que ter um pouquinho de sorte também, né?
Tem que dar uma ventada para nós, uma bola que a gente chuta e desvia, gol nosso, e ele chuta e vai para fora. Tem que, pô, alguma coisa tem que acontecer para nós também. E se o Quase Rojas conseguir acertar justamente contra o Porra, pois é. É isso, tem que acontecer alguma dessa, mano. Pô, meus amigos, a gente normalmente toma nesses golzão de fora da área. Cara, a gente precisa moleque. É verdade. Esse filho da puta desse Rojas. Qual foi o chute no travessão? Foi contra o Remo, né? Que ele acerta uma pancada no travessão. Poderia ser 2-0 Vasco ali. Quer dizer, o primeiro gol dele, o segundo gol no segundo tempo, e a gente matava aquela partida. São assim, para mim, 3 fatores para ganhar. Você ter uma eficiência de 100%, não é quase 100%, não. Pingou a bola lá para fazer gol, é gol. Não tem como ser de outra forma. E você não entregar nenhum gol para eles, que todos os gols deles sejam um mérito assim quase absoluto do time deles, e dar um pouquinho de sorte. Tem que ser as 3 coisas. Eficiência, não dar mole e um pouquinho de sorte. Olha, pensando bem... Não, desculpa, Dano. É porque às vezes o Vasco, por exemplo, hoje foi um caso. A gente dá uns errozinhos que é o suficiente para o cara não fazer o gol, mas é o suficiente para o Vasco, os jogadores em campo ficarem já naquela pilha de medo, né? Porque, porra, já errei uma aqui, vou errar outra. E o adversário vai, sei lá, digamos que o Vasco abre o placar contra o Flamengo e a gente começa a errar um estoquezinho, o Flamengo começa a, do nada, a achar uns espaços. Não é o suficiente para fazer o gol, mas é o suficiente para chamar a torcida, é o suficiente para os jogadores em campo se empolgar. Então, meu amigo, é 100% do tempo a condição ali de você ter uma concentração sem erro, né? Porque basta um erro ali para você botar a cara no jogo também, um jogador, um time e a própria torcida. Vai ver que nosso Renato Gaúcho... Ué, não atualizou o Thiago Mendes aqui? Ah, não, esses caras não jogaram agora, hoje, né? Mas tá ali, ó. Depois dos destaques individuais de Thiago Mendes, Andrés Gomes e Cuiabano, o Renato é o melhor avaliado ali, ó. Fica até melhor avaliado que o Léo Jardim. Cláudio Spinelli tá bem também, olha lá. Tá bem. O Rojas, Adson, Ramon Henrique apareceu aqui agora, ó, lá em cima, com um pontinho a mais. Puma Rodrigues vem subindo. Uma bela curva de recuperação do nosso Pumita aqui. Hugo Moura sempre estável. E aqui para baixo já vem. Aí tem o PH, Avelar, Lucas Freitas, Saldívia, Camão Barros. Pô, nosso Barros tá com uma galera aí, ó. Inestrosa, Brenner, Piton e Nuno Moreira. Beleza pura. Marcar essa partida como avaliada. A partida vai acabar ficando bem ranqueada aqui nas performances, né? Vamos ver aqui, ó. Melhores partidas. Vê o ranking completo. Ó, Palmeiras, Grêmio, Botafogo, São Paulo, Barracas Central? Que isso? O que esse Barracas Central tá fazendo aqui, cara? É verdade. Será que a gente... eu acho que talvez foi aquela coisa que tava tranquilo, manteve todo mundo? Não, foi a expectativa de que ia ser, né? A gente todo mundo apostou em derrota, ninguém apostou em vitória. Aí foi mas cadê? Manteve. Não tá aqui a partida? A do Olímpia não tá aqui, ó. Cadê? Dá um refresh aqui pra ver se vai. Ah, tá aqui, aí, ó. Pô, mas abaixo do Barracas, cara. 3-0, foi menos do que o 0-0. Você vê, né? Como é que é a parada. Fluminense. Eu acho que esses jogos de primeira fase, principalmente da Sula, causa essa distorção, né, cara? A gente não... A gente foi condescendente, jogou muito moleque da base, aí a galera sempre pontua moleque da base, acho que isso explica um pouco. Olha os bagres aí, ó. Brenner, Cauã, Barros, Piton, França ganhou, olha, não foi embora sem não, e Coutinho, os 2 com 2. E aí com um tem Léo Jardim, Nuno Moreira, PH, Hugo Moura, Puma, Saldívia, Marino, Cuiabano. Aí o Cuiabano já recebeu, Robert Renan. Tem para todo mundo. Todo mundo tem seu diazinho aí de bagre. Maravilha, vamos pro Datagol então agora, né? Datagol não tem muito mistério, eu acho que hoje não, né? Vamos... o Edson vai estrear no Datagol lá em cima, hein? Pelo jeito. Primeiro, pré-assistência Rojas, assistência Adson, gol do Puma. Vai botar uma... Deixa eu botar aqui então, peraí. Adson.
O Adson pegou uma assistência nesse. O Rojas, uma pré. Rojas, uma pré. Eu confesso que eu não lembro. Ele que faz o lançamento, né? Ele que lança para o Adson. Boa. E o Puma, Rodrigues, faz o gol. Ih, calma aí que eu botei aqui errado. No segundo gol, a bola bate na trave, assistência do Adson. E gol não tem pré Nuno. ali, né? Gol do Que a Nuno, bola não bate tem na trave. Não. Assistência do Adson e o gol do Nuno. Cadê nosso Nuno Moreira aqui? Fez o gol. No terceiro, a assistência é do Rojas também, né? O Rojas que dá a bola pro Adson. Rojas também vai fazer uns pontinhos aqui. Uma assistência e uma pré. Ele vai Deixa subir, eu salvar ali, aqui, então. Vai passar o Coutinho agora, ó. Ó, vamos ver aqui como é que tá a galera antes. Pumita tá aqui, vai subir. Vai. Cadê? O Adson vai entrar agora, já vai entrar lá pro meio. Vai entrar lá em cima. O Rojas tá aqui. E o Nuno? Cadê o Nuno? O Nuno tá aqui. Vamos ver, vou dar atualizada e vamos ver. Olha aí, ó. Puma Rodrigues foi. Ele tá aqui? Considerou? Eu botei o Puma. Atrás do Cuiabano. Ah, não, peraí, mas eu não botei o gol do Puma aqui, pô. Tá, vi que não subiu. Deixa eu salvar aqui. Aí. Virou o líder do Datagol, meu irmão. Segura o homem. Puma Rodrigues. É moleque! O defensor Puma Rodrigues. Olha aí, ó. 3 gols e 3 assistências. Em segundo, Cuiabano, 2 gols, 3 assistências, uma pré-assistência e um bônus. Nosso Cláudio Spinelli em terceiro com 4 gols. Depois DVD, 2 gols e 3 assistências. Empatado com Andrés Gomes, 2 gols, 2 assistências e uma pré. Brenner fez 3 gols e uma assistência. Thiago Mendes também aqui, ó, está empatado. Felipe Coutinho vai descendo agora, hein? Depois de ficar muito tempo ainda, vai descendo, empatou com o Rojas. O que tá segurando ele aí é o critério de desempate aí do gol, ó. Que o Rojas está aguardando para domingo, a chapada. Rapaz. O Adson já encostou no Nuno, só com a partida de hoje. Já passou PH, Robert Renan, Tietê. Tá aí. Maravilha. Tá feito. Tá isso, meus amigos. Encerrando mais aqui um dia do Vasco, encerrando mais um Expresso. É hora de dizer boa noite, Rio. Tchau, Brasil.